Amém? Abre sua Bíblia em João 3. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creram quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Só até aí, senta um pouquinho. Irmãos, todas as vezes que nós perdemos o sentido da missão, todas as vezes que nós nos desviamos do propósito dela, da missão de Deus, existe algo que nós temos que fazer, que é isso que Jesus ensina, que é nascer de novo. Porque todas as vezes que nós perdemos o propósito, nós temos que voltar. Por isso que Osés fala: voltemos para Ele. Voltar, tornar de novo, a andar de novo. Então Jesus ele fala: Nicodemos, aqui algumas lições para a gente. Irmãos, Nicodemos e o bando dele cria que Jesus era mestre, porque ele fala: nós sabemos que o Senhor é mestre. Ele não estava dizendo só dele, não era só Nicodemos que cria, mas sim aqueles que andavam também com Nicodemos. Ou seja, alguns dos principais dos fariseus também cria que Jesus era filho de Deus, cria que ele era mestre em Israel. Então, mas só que Nicodemos, ele vem para se apresentar para Jesus de uma forma meio estranha, de uma forma meio que sinistra, que ele vem para Jesus à noite. Poxa, se alguém crê em Jesus, crê que ele tem uma missão para ele, por que se apresentar na calada da noite? Por que se apresentar escondido para que ninguém saiba que você tem uma missão de Deus? E Nicodemos vem até Jesus à noite. Ele fala: você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso se não nascer de novo. Então, irmãos, existe um novo nascimento para nós, porque se eu não nascer de novo, não tem como eu fazer as coisas que vêm da parte de Deus.
Então, se eu deixei, por algum momento, alguma instância, eu deixei de fazer algo que vinha da parte de Deus, é porque eu tenho que nascer de novo. É porque eu tenho que voltar para a missão que Deus fez para mim. Se eu deixei na missão cuidar de gente, e quando eu cuidava periodicamente, constantemente de gente, operava milagres, operava cura, era porque vinha da parte de Deus para a minha vida, porque eu tinha um novo nascimento. E quando eu deixei de fazer isso, a fonte seca, irmão. A fonte seca. E Jesus é uma fonte inesgotável. Como uma fonte inesgotável pode secar na minha vida? Na verdade, não é a fonte que seca. Sou eu que estou desviado da fonte. Sou eu que estou no caminho à parte da fonte. A fonte continua jorrando. Então Nicodemos fala: mestre, você é um homem vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer isso se não vier de Deus. E Jesus fala para ele: se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Então há algo poderoso no novo nascimento. É algo que eu recebo de Deus, é a capacitação que eu recebo de Deus. Isaías disse: porque o Senhor me ungiu. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Ele detalha: para pregar as boas novas. Então Deus não te unge, Deus não faz você nascer de novo para ficar parado novamente, para só ter um novo nascimento, só para ser alguém ungido. Deus te unge, Deus faz você nascer de novo para fazer o que nós vamos ver lá na frente. O que é? Eu vou adiantar aqui um pouquinho. É levantar o nome de Jesus. Para que nós levantamos o nome de Jesus, Jacques? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João, ele começa falando: Jesus é necessário ser levantado. E quem levanta Jesus? Ele fala: assim como Moisés levantou a serpente. Então Moisés era um homem. Então quem levanta o nome de Jesus? Somos nós, homens e mulheres vindo da parte dele, que levantamos o nome dele, a qual nós cantamos aqui: seja exaltado, seja exaltado. Jesus é exaltado para quê? Para que todo aquele que crê no nome dele seja salvo. Amém? Amém. Então há algo poderoso no novo nascimento. Não despreze o novo nascimento. Só que Jesus fala da característica de alguém que é nascido de novo. Alguém que é nascido de novo, ele compara, é aquele que é conduzido pelo vento. O vento vem, ele ouve a voz do vento. Ele não sabe de onde o vento vem. Ele também não sabe para onde o vento vai. Mas ele sabe que está soprando. E primeiro ele ouve a voz. Então ouve a voz do vento. Irmãos, o vento de Deus é o vento do Espírito. Toda vez que a Bíblia falar de vento, não fique conturbado o teu coração, porque é o vento do Espírito. Ezequiel 37, ele fala: profetiza ao Espírito, ó sopra dos quatro cantos, vento do Espírito. Então, eu fico às vezes abismado com crente que fala: eu estou no vento. Meu irmão, está no melhor lugar que você pode estar. Porque é o vento é o vento do Espírito. Então há uma obediência a ser feita, porque primeiro ouve, e a fé vem pelo ouvir. Então ela vem pelo ouvido. O vento soprou, irmão, já aguça a nossa fé. Se eu escuto o vento soprando, já tem que aguçar a minha fé, já tem que aguçar a sua fé. Mas há algo mais grandioso em só escutar, que é obedecer. Obedecer o vento. E tem pessoas que às vezes que a gente rema contra o vento. Irmão, o vento não vai parar de soprar para onde ele quer. Ele vai continuar soprando constantemente. Então o vento sopra, ele ouve, ele não sabe para onde vai. Então, não faça planos na sua missão, porque você não sabe para onde você vai. Você só tem que ir. Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu já participei de 3 casas de paz aqui na igreja. 3 casas de paz. E a casa de paz é algo poderoso, grandioso. É pequeno, mas é algo que dá um resultado poderoso. Amém? Então,
todas as vezes que a gente faz a carta de paz, o que a gente faz primeiro? A gente ora, né? A gente separa os nomezinhos, né, Júlio? Aquela fez 3, né? Separa os nomes e faz o quê? Ora. Só que muitas das vezes, o que a gente faz? A gente fica olhando a necessidade da pessoa. A gente ludibria a oração. Diferente do que a Bia falou, deixa Deus moldar a sua oração. A gente fica, Senhor, tem aqui esses nomes, mas esse daqui precisa mais. O primeiro da lista, irmão, geralmente é aquele que a gente vai. A gente só não vai se ele negar. Irmãos, eu já fiz 3 casas de paz nessa igreja. Teve 4, só não participei da primeira. Então a gente nota o nomezinho e a gente faz uma escolha. Eu vou no irmão tal. Só que o vento sopra onde ele quer. E a gente não sabe para onde vai. E nem de onde vem. A gente só tem que seguir o vento. E a gente faz a listinha lá do nome. E a gente fica, não, Senhor, olha aqui, esse daqui precisa mais. E a gente vai de acordo com aquele que a gente acha que tem a maior necessidade. Só que a gente, muitas das vezes, eu bati de cara, pensando, esse daqui tem mais necessidade, mas eu acabei de perder um fruto lá, porque o vento soprou para lá, e o vento está soprando lá, e eu estou cá. Então, na missão, eu tenho que ter o sentido dela, do vento, eu sigo onde o vento sopra. Hoje, né, ontem, saiu a pregação do Jacques, do barco. A missão, Jesus, vamos lá, do outro lado. E o vento não bateu, irmão? E Jesus, tranquilinho, dormindo. Por quê? Porque ele sabia para onde o Espírito estava guiando ele. Então, aquele que sabe, o vento pode vir mais forte, mas você sabe que é o vento de Deus te soprando, acelerando. Você lembra de Jonas? Jonas entrou no barco dos outros, entrou na missão dos outros, e o vento começou a bater, e o vento estava batendo em direção aonde? De Nínive. Então, irmão, você pode não querer entrar em Nínive, mas o vento vai continuar soprando para Nínive. Irmãos, esse dia eu conversando com os colegas lá do distrito, e contando a realidade da comunidade, que está assim, está assado. Aí o colega me virou para mim e falou assim, eu não aceitaria. Não vou mesmo, não vou para um lugar assim mesmo. Aí na hora, irmão, na hora, eu não falei, mas deu vontade. Eu não ia falar aqui porque está gravando, mas ele não vai ver mesmo. Então não. Se ele ver, edita, Pedro. Aí ele falou, eu não vou mesmo. Irmão, o rapaz é bom, o rapaz de Deus. Só que ele falou, eu não iria mesmo. Aí eu falei, então a necessidade lá ia ficar pequena, porque o vento está soprando para você ir para lá. E lá ia ter bonança. Talvez, aí eu fiquei pensando, rapaz, se precisasse dele para lá, a igreja ia parar, ia fechar, ia perecer, porque ele não iria. Só que não ia perecer, porque ele ia. Irmãos, você pode não querer ir, mas você vai. Né? O vento está soprando, irmão. Porque se você entrar no barco dos outros, você vai afundar o barco dos outros. E o vento vai continuar batendo. Eu falei, graças a Deus fui eu que fui para lá. Porque se dependesse de uma troca imediata que vai para lá, irmão, não ia. Não, eu ia falar lá porque era militar, não vou para uma favela de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus. Então esse cara nunca pode ir para a favela. Irmãos, e lá é lugar de bonança. Talvez eu não vou. Eu não vou. O vento ia continuar batendo para lá. Ou ia passar tribulação onde eu estivesse. Então você não entende, às vezes, um vendaval batendo. É o Espírito Santo falando, some daqui que eu quero, estou soprando para lá. E você continua, não, Deus, ali tem mais necessidade. E você fica continuando remando contra a maré. E o vento está batendo, o vento está batendo. O vento não vai parar de bater. O vento vai continuar batendo. E a minha oração agora é que o vento bata mais forte. Então, irmãos, aquele que é nascido do Espírito, ele vai para onde o vento sopra. Então, a missão de Deus, eu vou para onde o vento quer.
Eu vou para onde eu ouço a voz dele e só obedeço, eu só ando. Eu só sigo. Porque eu sei que é onde vai estar o destino que Deus quer, é onde vai estar o propósito que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então aquele que é nascido no Espírito, ele segue o vento. Amém? Agora abre sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Agora eu quero chamar a tua atenção bastante tua atenção, para que Deus vai ministrar nessa parte contigo. Foi algo profundo e poderoso que Deus falou comigo, e foi constrangedor para mim. Amém? Diz assim, no primeiro dia da semana, Lucas dizendo, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo pretendia viajar no dia seguinte. Olha aí, pretendia viajar no dia seguinte. Falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem apavorados, pois ele está vivo. Só até aí. Diga para a pessoa que está do seu lado, é o tema dessa mensagem: abraça a causa. É um termo militar, irmãos, e era que a gente usava muito. Abraça a causa agora. Então abraça a causa. Paulo, aqui Lucas relata para Teófilo, ele fala: nós nos reunimos para partir o pão. Irmãos, o que eles queriam era só partir o pão. O que estava desejado por eles era partir o pão, era cear. Vem cá, vamos cear, o mestre chama e vamos embora, cada um para sua casa. Porque Paulo pretendia viajar no dia seguinte. E Paulo viajou no dia seguinte. Só que Paulo viajou sem dormir. Nós vamos entender isso. Só que o que era primeiro, era o que eles queriam, era partir o pão. Só que alguém guiado pelo Espírito, ele não toma decisões segundo sua querência, segundo o seu querer. Aquele que é guiado pelo Espírito, o vento vai soprar e ele vai fazer aquilo que o vento quer, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que ele nasceu de novo. Então, o desejo de Paulo, de Lucas lá, era o quê? Partir o pão. Vamos lá, Paulo, vamos partir o pão, vamos cear, vamos fazer uma comunhão abençoada e vamos para casa descansar, porque outro dia a gente vai partir para a missão. Só que aconteceu uma coisa. Paulo pregou até meia-noite, irmão. Mas quanto assunto, hein? Quanta mensagem. Eu queria ter esse sermão aqui. Nossa, era sermão o ano todo, né? O cara prega até meia-noite. Só que Paulo, ele pregou até meia-noite. Irmãos, a missão pode prolongar, mas não dorme. Você não sabe o tempo de duração da missão de Deus, porque a missão não é sua. A gente pode dizer várias vezes: acabou a missão. Não, acabou, agora estou num tempo de descanso. Não, eles pretendiam só partir o pão. Só que Paulo prolongou e diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Aí Lucas diz: um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Irmãos, o primeiro a sair fora da missão foi Eutico. Ele perdeu o foco da missão. Ele falou: essa missão está muito prolongada. Eu vim aqui comer pão e beber vinho.
E Paulo está falando, então vou ali tomar um ar. Ele foi para onde? Para a janela. Janela é lugar de quê, irmão? Disposição. Irmão, geralmente a gente parte o pão depois do culto, né? A nossa ceia não é no início do culto, ela é depois do Então ele não tinha comido e nem bebido. Então ele não tinha bebido do sangue e nem comido do corpo de Deus. Então ele não estava, o quê? Fortalecido para uma exposição. E Lucas relata, ele foi para a janela. E o que aconteceu com ele? Adormeceu profundamente. Ele dormiu. E você lembra que Jesus fala que o sono, quem dorme ou quem morre, não tem diferença nenhuma. Para ele é morto. Então, o menino já morreu lá em cima. Mas o que você quer dizer com isso, Dudu? Para de enrolar e fala logo. Que existem pessoas que estão na exposição, mas já estão mortos. A queda é só o sinal lá. E agora todo mundo percebeu. Porque ele perdeu o foco da missão. Ele foi para a janela, foi dormir. E Paulo estava instruindo o povo acerca do que tinha que fazer. Não, era muita coisa, porque senão ele não pregaria até meia-noite. Tinha de Deus para dar. Paulo, em Romanos 11, ele exclama: ó profundidades das riquezas. É muito profundo, Deus é profundo. Então, não dorme quando o sermão do teu líder prolongar. Não perca o foco da missão. Não vá para a janela sem antes comer do pão e beber do vinho. Não vá fazer missão sem antes comer do pão e beber do vinho. O que é comer do pão e beber do vinho? É ter comunhão com a igreja. Irmãos, não existe autoenvio. Não existe, Jackson, eu vou lá e vou fazer e acontecer, sem antes participar da mesa do Senhor, sem antes comungar com os irmãos. Aleluia? Estou batendo não, irmãos. Tá bem, estou bem, amém? E Paulo, Lucas, ele relata que o garoto foi para a janela. Só que aqui há um outro lado da história também. Foi aonde Deus, irmãos, Deus, ele me destruiu. Essa é a palavra. Ele me amassou de uma forma que foi quando Deus falou: agora tá bom. O menino foi para a janela. Mas agora, aonde estavam os irmãos que não viram ele na janela? Aonde está você que não está vendo alguém que está do seu lado vulnerável? Ele estava vulnerável. E qual era a minha missão? Chegar: ô amigão, sai daí. Senão você vai cair e vai morrer. Então Deus está falando: olha, para aqueles que estão vulneráveis, para um pouco, não da missão, não de prestar atenção na missão, mas acenda o senso, como foi ministrado aqui, de ligar atenção nos irmãos também que estão vulneráveis. Irmãos, eu preguei essa mensagem lá na igreja, então, e eu sou pastor da igreja, então apanhei peça. Foi num dia, irmãos, como Deus me deu essa missão, essa pregação. Eu estava dormindo, aí eu sonhei que o meu pai estava brincando com a Zoe na janela. Só que o meu pai, ele bebe, e ele estava bêbado nesse dia. Só que ele estava na janela, assim, balangando. Eu falei: sai daí que você vai cair. Irmãos, eu acordei, Deus me fez lembrar desse sonho. E falou: vai para o menino que estava na janela. Irmãos, esse dia, nesse culto, eu apanhei muito. Eu falei: chega, Jesus. Eu cheguei a exclamar. Por quê? A Tamir estava cobrando sabedoria: doutor, vamos olhar, olha ali, olha lá. E eu focado na missão, ela: olha ali, olha lá. Aí eu falei: irmão, eu estou focado na missão. E eu estou tão focado ali, pensando que estou focado na missão, que estou esquecendo dos vulneráveis que estão na janela dormindo. Aí o garoto só caiu, só concretizou o que ele já estava lá em cima.
Só concretizou. A queda dele só foi mostrar a figura de como ele já estava lá em cima. Que ele já tinha adormecido profundamente lá em cima. Então ele já tinha morrido lá em cima. Só que aí que vem os irmãos. Quando eu presto atenção no irmão que caiu, o que eu quero fazer com o irmão que caiu? Levantar o irmão. Vamos, irmão, você tem que cantar. Vamos, irmão, você tem que pregar. Vamos, irmão, você tem que dançar. Vamos, irmão, você tem que fazer, mas ele está morto. Só que quando eu presto atenção, quando eu vou prestar atenção no irmão, ele já caiu, ele já morreu. E Paulo ficou lá em cima, irmão. Paulo, esse povo não está entendendo nada. Eu fiquei aqui até meia-noite para mostrar para essa igreja aqui em Trode como eles estavam, desfocados totalmente da missão. E Paulo fala, meu Deus do céu. Irmãos, eu creio que até Lucas desceu, porque ele era médico. Então Lucas, rapaz, vou exercer o meu chamado de medicina. E o menino morreu. Mas Paulo desce. E o que acontece? Paulo se inclina. O que é se inclinar, irmãos? O que Deus ministrou no meu coração é prestar atenção na necessidade. Então você se inclina para a missão. Quando Deus aguçar a missão para você, se inclina para ela e observa a necessidade. Observa a necessidade. Diga para o irmão que está do seu lado. Observa a necessidade da missão. E Paulo desceu e se inclinou sobre ele. E fez o quê? Abraçou. Irmãos, o abraço tem o poder de ressuscitar mortos. Aí a gente tenta levantar. Vai, Bia. Vai, Bia. Mas a Bia não está, não. Já voa muito, irmão. Vai, Bia. E a Bia não tem, irmãos. Só que o que eu tenho que fazer? Ver a necessidade. Então, eu já estou adiantando aqui. Não sei se vai ter, irmãos. Eu vendo só para onde quer. Na casa de paz, numa cela, o que eu faço? Observo a necessidade da missão. E faço o quê? Abraço a causa. A causa é minha. Porque se eu deixar para o outro, se for o outro que tiver que fazer, que não foi o vento que soprou para lá, ele vai tentar levantar. Então Paulo está dizendo o quê? A missão é minha. Eu vim partir o pão. Eu preguei até a meia-noite, os irmãos desceram e não resolveu nada. Eu tenho que descer. E me inclinou-se, abraçando, disse para o morto? Não, disse para o povo, não fique alvoroçado, pois ele está vivo. Então há uma mensagem de esperança de Deus para aqueles que são guiados pelo Espírito, dizendo, não fiquem alvoroçados, porque ele vive. Então, quando você chegar em pessoas que estão mortas, você vai dizer para a necessidade, vai se inclinar, vai abraçar e vai assumir e vai resolver o caso e vai virar para os outros que estão de telespectadores, vão dizer, não fiquem apavorados, porque ele está vivo. Você vai ser um ressuscitador de sonhos, você vai ser um ressuscitador de planos, você vai ressuscitar mortos. Amém? Mas precisa abraçar a causa. Você precisa tomar posse da causa. Não fuja, a causa é sua. Porque quem está lá já, está tentando levantar. Está tentando fazer. Está tentando resolver. Mas não é para ele estar lá, é para você estar lá. A missão é sua. Não transfere a missão que é sua para o outro. O vento soprou para você. Foi aí que nasceu no meu coração. Eu não respondi porque eu falei, a missão era minha. Irmãos, e lá é um povo muito carente, muito carente, muito carente. Muito carente mesmo. E eu lembro
que ia ter o nosso culto dia 4 de junho. E lá nos Estados Unidos, 4 de junho é dia de ação de graças. Eu falei, nossa, vou ter um culto de ação de graça aqui também no Jordão. E choveu muito, irmão. Não era para ter acontecido mesmo, graças a Deus. Só que no dia o pastor e a Fernanda falou assim, precisa de um tema. Eu falei, poxa, não estava pensando em tema nenhum. Eu pensei em evangelizar o povo. Eu pensando, ia pregar o que Deus ministrar no teu coração e vamos embora, que a gente vai dar resultado, que é de Deus, tal. Só que na hora precisa de um tema. Eu falei, meu Deus, agora um tema. Na hora o Espírito Santo falou, restaurando corações. Eu falei, Deus, eu estava no mercado, mandando, eu estava dentro do mercado da mídia, restaurando corações. Saltou de mim. E depois precisa de um texto. Eu falei, meu Deus, se eu não tinha o tema, eu vou ter texto? Aí na hora Deus leva lá em Malaquias 4, que diz, e nos últimos dias levantarei o profeta Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Irmãos, depois que eu falei isso, Deus me mostrou um caso de família destruída. E não é casal, é pai com filho e filho com pai. Irmãos, o Jordão é assim de causa de gente que tem que converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então é o tema do culto. E vai ter esse culto para a glória de Jesus. Porque precisa converter. Então eu me inclino para a missão e analiso a necessidade. Eu falei, meu Deus, e agora? Na hora, então você está na missão. Fui eu que soprei. Você fala, irmão, é difícil sair um missionário designado para outro distrito. Geralmente o missionário designado ele fica no mesmo distrito. Irmãos, eu não conhecia ninguém do distrito de Jacarepaguá, irmão. Ninguém do distrito de Jacarepaguá me conhecia. O SD, que agora é bispo, nunca ouviu falar de mim. E Deus falou, Jordão, meu Deus, o que eu vou fazer num distrito que eu não conheço? Se eu ficasse aqui, aqui conheço o pastor, conheço o Marcos, conheço o Marquinhos, conheço... não ninguém, irmãos. E Deus falou, agora inclina-se e vê a necessidade da missão. E abraça a causa. Porque missão dada é missão cumprida. E Deus está falando para você, se inclina e abraça. Não tenta levantar o morto. Não tenta. Ele não vai ressuscitar. Não adianta. Você cutucar, você tem que abraçar e falar, vida. Porque no terceiro dia ele vai ressuscitar. E a ressurreição é voltar às práticas de fazer vida no segundo dia. E no terceiro dia é a ressurreição. Então é sobre isso que Deus tinha para ministrar no nosso coração. Abrace a causa. Porque você é alguém guiado pelo Espírito. Paulo tentou diversas vezes ir para vários lugares. E o Espírito não deixava. E o Espírito impedia. E o Espírito impedia Paulo de ir. Irmão, sabe como Paulo chegou em Trode? É porque ele queria ir para Roma. Ele teve que ir para Jerusalém. E começaram a perseguir Paulo. Os judeus começaram a conspirar com Paulo. E Paulo, eu vou me apresentar. Os amigos de Paulo falaram, não se apresenta, vai embora. E Paulo fala, vou mandar 2 para Trode. Mandou, antecedeu ele e ele chegou. Mas a missão de Trode ia ser rápida. Bia, é partir o pão, vamos comer aqui, beber e vamos embora, acabou. Só que o Espírito falou, você vai ter coisa para fazer aí. Então não impõe limite na missão de Deus. Se a missão de Deus acabou, irmão. Mas se ela continua, se continua queimando teu coração, porque ainda há coisa para fluir de você. Amém? Fique de pé comigo.